Roma, uma palavra que ressoa através dos séculos. O nome evoca imagens de gladiadores, imperadores e um vasto império. Mas, antes de tudo isso, Roma era apenas uma pequena vila. No entanto, essa poderosa entidade começou como uma pequena vila no centro da Itália. Uma comunidade modesta, mas com um espírito indomável. Por volta do século 8 a.C., povos de fala latina se estabeleceram às margens do rio Tibre. Eles escolheram essa localização estratégica por suas vantagens naturais. Eram agricultores, pastores e guerreiros, lançando as bases para uma grande civilização. Suas vidas eram simples, mas cheias de propósito e determinação. Esses primeiros romanos eram resilientes e ambiciosos, superando desafios e expandindo seu território. Cada conquista os aproximava de seu destino grandioso. Sua localização estratégica na Península Italiana provou ser crucial para o comércio e a expansão militar. As rotas comerciais que desenvolveram conectaram Roma ao mundo. À medida que Roma crescia de uma vila para uma poderosa cidade-estado, lançava as bases para um império que moldaria a civilização ocidental. A arquitetura, a cultura e as leis romanas deixariam um legado duradouro. Dominante no Mediterrâneo. No século I a.C., a República Romana enfrentava turbulências internas. Agitação social, corrupção política e guerras civis enfraqueceram a República. Generais ambiciosos, como Júlio César, surgiram no cenário político. As conquistas de César na Gália expandiram as fronteiras e a riqueza de Roma, mas sua crescente influência ameaçava a República. Em 49 a.C., César cruzou o Rubicão, marcando o início de uma guerra civil. A vitória de César o levou à ascensão como ditador, efetivamente encerrando a República Romana. Após o assassinato de César, seu filho adotivo, Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, estabeleceu o Império Romano. O reinado de Augusto marcou o início da Pax Romana, ou Paz Romana. Por 2 séculos, o Império Romano experimentou paz e prosperidade sem precedentes. Essa estabilidade permitiu intercâmbio cultural, crescimento econômico e avanços na infraestrutura. Os romanos eram famosos por sua destreza em engenharia, construindo estradas, aquedutos e edifícios públicos. As estradas romanas facilitaram o comércio, a comunicação e o movimento militar. Os aquedutos traziam água fresca para as cidades, melhorando o saneamento e a saúde pública. O Coliseu, um enorme anfiteatro, abrigava concursos de gladiadores e eventos públicos, mostrando a riqueza e o poder do império. O legado duradouro de Roma: direito, língua e arquitetura. O legado do Império Romano continua a moldar nosso mundo hoje. O direito romano formou a base dos sistemas jurídicos na Europa e além.
A língua latina evoluiu para línguas românicas como francês, espanhol, italiano e português. Os princípios arquitetônicos romanos influenciaram inúmeros edifícios e estruturas ao longo da história. Do Capitólio dos Estados Unidos aos tribunais em todo o mundo, a influência da arquitetura romana é inegável. Os romanos também deixaram sua marca na literatura, filosofia e pensamento político ocidentais, com escritores como Virgílio e Ovídio ainda estudados hoje. Rachaduras na fundação. O declínio do Império Romano. No século III d.C., rachaduras começaram a aparecer nas fundações do Império. Pressões internas e externas gradualmente enfraqueceram o Império. Tribos bárbaras exerceram pressão crescente sobre as fronteiras do Império. As legiões romanas lutavam para conter essas incursões. Lutas internas, instabilidade política e problemas econômicos enfraqueceram ainda mais o Império. A ascensão do cristianismo desafiou os valores romanos tradicionais e a coesão social. A queda de um império. Uma confluência de crises. No século V a.C., o Império Romano era uma sombra do que havia sido. Invasões bárbaras, instabilidade econômica e corrupção política levaram o Império de joelhos. O Império Romano Ocidental ruiu em 476 d.C., quando o último imperador foi deposto. O Império Romano Oriental, centrado em Constantinopla, continuou por mais 1000 anos. A queda do Império Romano marcou o fim de uma era e o início da Idade Média. Apesar de sua queda, o legado de Roma continuou a influenciar a civilização ocidental. A influência duradoura de Roma. Ecos do passado no presente. A influência do Império Romano continua a ressoar no século XXI. Em cada esquina de nossas cidades modernas, podemos ver vestígios da grandiosidade romana. Nossa linguagem, leis, arquitetura e ideias sobre o governo carregam a marca da civilização romana. As colunas e arcos que adornam nossos edifícios são um testemunho da engenharia romana. O estudo da história romana fornece percepções valiosas sobre as complexidades do poder e da governança. Pesquisadores e historiadores dedicam suas vidas a desvendar os segredos de Roma. Das ruínas do Coliseu aos princípios do direito romano, os ecos da Roma antiga estão por toda parte. As leis que seguimos hoje têm raízes profundas no direito romano. Compreender a ascensão, as conquistas e a queda de Roma oferece lições para o nosso tempo. A expansão e a contração do Império Romano são um estudo de caso em poder e resiliência. A história de Roma é uma lembrança da natureza cíclica do poder e do legado duradouro de uma grande civilização. Cada monumento e ruína nos conta uma história de glória e declínio, de inovação e tradição.